No dia da soltura de MC Pose do rodo da penitenciária de Bangu 3, no Rio de Janeiro, um evento de rotina para as autoridades se transformou em um espetáculo de proporções inesperadas, levantando mais perguntas do que respostas. O que começou como uma aguardada liberação se tornou um cenário de intensa aglomeração e confusão, com elementos que pareciam saídos de um roteiro. O tumulto e a intervenção inesperada. A expectativa em torno da saída do rapper atraiu uma multidão considerável, em grande parte impulsionada pelo colega Oruan, que incitou os fãs a comparecerem. Mas o que se desenrolou não foi apenas uma calorosa recepção. Em meio ao caos crescente, vídeos e relatos começaram a surgir, mostrando cenas de uma briga generalizada que exigiu a intervenção policial. No entanto, foi um personagem, em particular, que capturou a atenção de todos. Em meio à desordem, um indivíduo fantasiado de gelado, o super-herói conhecido do filme Os Incríveis, irrompeu na cena. Suas ações foram rápidas e surpreendentes. Ele foi visto empurrando um agente de segurança, que caiu, enquanto outros tentavam retirar Orun do epicentro da confusão. O enigma de Gelado e as perguntas sem respostas. A aparição e o comportamento de Gelado imediatamente alimentaram as redes sociais, transformando em um viral e o ponto central das discussões. Quem era esse herói inesperado? Qual era sua real intenção ao intervir daquela forma tão abrupta, quase como um guardião de Oruan? Seria ele um amigo disfarçado, um fã levado pela emoção do momento, ou um elemento estratégico para desviar a atenção das autoridades? A internet fervilhava com questionamentos. Policiais tentaram prender o Orun na confusão durante a soltura do Pose, e quem salvou o Orun foi o Gelado que jogou o policial no chão, comentou um usuário, enquanto outro brincava. Simplesmente nosso herói Maki Gelado salvando o Orun de ser preso. O fato é que sua presença e atitude chocaram e divertiram, mas a verdadeira identidade e os motivos por trás da máscara de Gelado permanecem um mistério. O contexto de Orun e a defesa da ação. Oruan, por sua vez, apesar de ter se desculpado publicamente por ter surfado em cima de um ônibus durante a comemoração, ofereceu uma perspectiva sobre o que aconteceu. Ele argumentou que a aglomeração era, em essência, um ato de união e protesto contra o que ele considerava a prisão de um inocente. Sua fala, se não tivesse prendido o inocente, nós não estava lá reivindicando. Adicionou uma camada de complexidade à narrativa, transformando o tumulto em um possível grito de manifestação. Mas essa explicação realmente abrange tudo. Seria a presença de Gelado parte de um plano maior, ou um ato isolado de alguém que decidiu encarnar um papel de salvador em um momento de pura adrenalina? O incidente da soltura de MC Pose do rodo é um emaranhado de eventos inesperados, personagens enigmáticos. Que outras histórias se escondem por trás das imagens virais? Qual o real impacto dessas ações no cenário do entretenimento e da segurança pública? E, mais intrigante ainda, quem era o homem por trás da fantasia de Gelado e o que levou a se tornar, por um breve momento, o centro de uma das cenas mais bizarras daquele dia? O que você acha que realmente aconteceu nos bastidores desse episódio? A fumaça da confusão não se dissipou tão rapidamente quanto as imagens viralizaram. O enigma de Gelado, o super-herói que surgiu do nada para, aparentemente, salvar Orun, continuou a pairar no ar, alimentando debates e especulações por dias a fio. O sumiço de Gelado e o pós-tumulto. Após a intervenção inesperada, as imagens mostram Gelado se afastando da confusão. Mas para onde ele foi? Teria ele simplesmente se misturado à multidão, desaparecendo tão misteriosamente quanto surgiu? Nenhuma informação oficial sobre sua identificação ou qualquer possível sanção por sua ação de empurrar um agente de segurança foi tornada pública. Sua aparição pareceu um interlúdio surreal em um cenário já caótico, deixando muitos a se perguntar se ele era apenas um folião sem rumo ou se havia uma intenção mais profunda em seu ato. Essa fuga anônima do herói inusitado levanta questões sobre a eficácia do controle da multidão em eventos de alta emoção como esse. Como uma figura tão distintiva conseguiu aparecer, agir de forma tão impactante, aparentemente, sumir sem deixar rastros claros? Isso seria um reflexo da desorganização momentânea ou uma demonstração da astúcia de um indivíduo determinado a chamar atenção ou proteger alguém? Enquanto os vídeos de Gelado e Orun dominavam as redes, as autoridades certamente estavam lidando com as repercussões da segurança e da ordem pública.
Que tipo de investigação foi aberta sobre o tumulto? Houve alguma análise mais profunda sobre como a situação escalou tão rapidamente, mesmo com a presença de agentes? A ação de Gelado foi vista como um simples ato de desordem ou como um desafio direto à autoridade policial no local. Paralelamente, a narrativa de Orun sobre a aglomeração ser uma reivindicação contra a prisão de inocentes ressoou em certos círculos. Seria essa uma tática para justificar a desordem, ou um reflexo de uma percepção genuína de injustiça que galvanizou parte do público? Essa linha de argumentação, que transforma o caos em uma forma de protesto social, é um ponto que merece reflexão. Até que ponto a emoção e a lealdade a figuras públicas podem se traduzir em atos que desafiam a ordem estabelecida, o legado de um dia inesquecível? O episódio da soltura de MC Pose do Rodo, com a participação de Orun, claro, o enigmático Gelado, transcendeu o status de mera notícia policial. Ele se tornou um estudo de caso sobre a influência das redes sociais, a intensidade das relações entre artistas e fãs e a imprevisibilidade de eventos públicos em cenários de alta tensão. Ainda hoje, as imagens desse dia evocam uma série de perguntas sem respostas definitivas. O super-herói, Gelado, era um ator ou um cidadão comum com uma fantasia e um impulso inesperado? A briga foi espontânea ou havia elementos que a catalisaram de forma mais intencional? E qual é o verdadeiro impacto de eventos como esse na percepção pública sobre a justiça, a ordem e o papel das figuras midiáticas em meio ao caos? O mistério de Gelado e a complexidade daquele dia permanecem. O que mais você acredita que poderia ter acontecido por trás das câmeras, naquele momento de intensa ebulição e incerteza? Mostrar raciocínio. O que aconteceu em Bangu 3 naquele dia não foi apenas um incidente isolado. Ele reverberou como um eco de questionamentos que transcenderam as manchetes. A saída de MC Pose do Rodo, a mobilização de Orun e a aparição bizarra de Gelado se entrelaçaram em uma narrativa complexa sobre fama, lealdade e os limites, muitas vezes tênues, entre celebração e descontrole. A maneira como o evento escalou de uma recepção para um tumulto levanta indagações sobre a psicologia das massas em momentos de alta emoção. Quando Orun convocou os fãs, ele esperava a proporção do caos que se instalou? Como a energia coletiva, impulsionada pela admiração e pelo senso de solidariedade, pode se transformar tão rapidamente em desordem, a ponto de exigir intervenção policial? Seria o desejo de expressar apoio tão avassalador que suprimiu qualquer senso de ordem? Ou haveria um elemento intencional de desafio, uma forma de mostrar força e união contra as acusações que pesavam sobre Pose? A complexidade das emoções e intenções daquela multidão permanece um terreno fértil para análise. O símbolo de Gelado e a duradoura incerteza. E o que dizer de Gelado? Sua imagem persiste como um ícone daquele dia, quase um personagem folclórico. Seria ele apenas um indivíduo aleatório que se aproveitou da fantasia para viver um momento de heroísmo? Ou sua aparição foi um ato deliberado, uma forma de chamar a atenção para a causa defendida por Orun e Pose? O fato de sua identidade permanecer desconhecida só alimenta o mistério. Ele se tornou uma tela em branco para as projeções do público. Para alguns, um excêntrico. Para outros, um símbolo de resistência anônima. E ainda para outros, uma representação do absurdo e da imprevisibilidade da vida no Rio de Janeiro. Sua figura, embora momentânea, deixou uma marca, evocando uma questão mais ampla. Quantas outras figuras anônimas, em meio a grandes eventos, podem influenciar o curso dos acontecimentos de formas inesperadas, e suas histórias permanecem sem serem contadas? O legado duradouro e as perguntas que permanecem. O episódio da soltura de Pose, com seus personagens e reviravoltas, não foi apenas uma notícia de um dia. Ele se tornou parte do folclore urbano, discutido em rodas de conversa e analisado por sua complexidade. Ele nos força a refletir sobre a natureza da fama na era digital, onde um evento pode virar viral em segundos, e a linha entre o que é real e o que é performance se torna cada vez mais tênue. Quais são as verdadeiras consequências a longo prazo de tais exibições públicas de apoio e desordem para a imagem dos artistas, se para a forma como o público interage com figuras polêmicas? O que esse dia nos revela sobre as tensões sociais e as dinâmicas de poder em grandes centros urbanos? E, finalmente, será que algum dia o verdadeiro Gelado se revelará, ou sua lenda é mais potente no mistério que o cerca? As perguntas persistem, mantendo a história daquele dia vibrante e inesgotável.
Refletindo sobre aquele dia turbulento em Bangu 3, percebemos que a história da soltura de MC Pose do Rodo, orquestrada em parte por Oruon e marcada pela aparição do misterioso Gelado, transcende um simples relato de confusão. Ela se torna um espelho de diversas facetas da sociedade contemporânea. Vemos ali o poder avassalador da conexão entre ídolos e fãs, capaz de mobilizar multidões e desafiar a ordem. Quão fascinante é observar como a lealdade e a admiração podem se manifestar de formas tão imprevisíveis, por vezes beirando o limiar do caos. Ao mesmo tempo, o episódio nos faz ponderar sobre a responsabilidade de figuras públicas ao convocarem seus seguidores para eventos que podem facilmente sair do controle. Onde reside a linha entre o apoio legítimo e a incitação à desordem? A presença de Gelado, um herói anônimo surgindo do nada para intervir, é um lembrete vívido da imprevisibilidade da vida real, que muitas vezes supera qualquer ficção. Ele personifica o lado misterioso e inusitado dos acontecimentos que, impulsionados pela velocidade das redes sociais, podem transformar um transeunte em um ícone viral, mesmo que por um breve instante. Sua história sem desfecho convida-nos a pensar sobre quantas outras figuras anônimas desempenham papéis cruciais em momentos de grande visibilidade, mas nunca têm suas histórias plenamente reveladas. Como a era digital e as redes sociais amplificam e distorcem a percepção de eventos públicos, transformando cenas de caos em espetáculos virais. Qual o limite entre a liberdade de expressão, o protesto legítimo e a desordem pública em contextos de grande aglomeração? E o mais intrigante, o que as figuras como Gelado nos dizem sobre a nossa própria curiosidade e a busca por significado em meio ao inesperado? Será que ele é apenas um reflexo do nosso desejo de ver o extraordinário no cotidiano? A história daquele dia permanece em aberto, um enigma que nos desafia a olhar além do óbvio. Que outras camadas de significado você percebe nesse acontecimento inusitado? É um prazer enorme poder compartilhar essas histórias com vocês. Saber que estão acompanhando, se envolvendo com os mistérios que desvendamos juntos, é o que me motiva a continuar. Se você curtiu essa imersão nos acontecimentos de Bangu 3, com o Pose, o Oruon, claro, o enigmático Gelado, deixe aquele like para fortalecer o canal. E se ainda não é inscrito, já clica no botão de se inscrever e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, porque por aqui a gente sempre tem algo intrigante para desvendar. Seu apoio é fundamental para a gente seguir explorando esses temas que despertam tanta curiosidade. Muito obrigado mesmo por fazerem parte disso.